Fala, galera! Tudo bom? Meu nome é Juliana Jesus Paixão e hoje nós vamos falar, sobre a segunda parte do relatório da síntese do Sínodo de 2023. Esse já é o terceiro vídeo, nós estamos fazendo uma série aqui onde nós analisamos todo o documento do Sínodo, que tem inúmeras páginas, 20 pontos, mais a introdução. Então nós lemos aí, passamos quase um mês inteiro estudando para trazer aqui para vocês de forma muito clara, e que possa tirar todas as suas dúvidas. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a segunda parte do relatório do Sínodo, que foi dividido aí, em 3 partes com 20 pontos distribuídos aí nessas 3 partes, tá bom? Mas antes eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui para que esse vídeo alcance mais pessoas e que a informação seja levada para as pessoas. Porque ainda tem gente acreditando que o Sínodo é um grande erro na Igreja Católica. Então, se você quer aí, ajudar a levar informação clara e objetiva sobre esse assunto, deixa o seu joinha, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ver os próximos vídeos. Lembrando que você pode deixar nos comentários a sua dúvida, também a sua opinião, sua reflexão, mas faça isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora para a segunda parte, que essa parte é longa, então bora para a segunda parte. O que a segunda parte do relatório do Sínodo ela aborda? Ela aborda sobre o ser discípulo e missionário, ou seja, ela se refere àquelas pessoas que estão dentro da igreja e tiveram seu encontro com Cristo e são chamadas a levar o seu amor a toda criatura. Todo cristão é chamado aí. O cristão não para no encontro com Deus, não. Ele vem, tem todo o encontro com Deus, segue Jesus, depois Jesus pega e fala, vai e anuncia. Então é isso que é falado aí no ponto número 8 da segunda parte do Sínodo. Lá afirma que a igreja é uma missão e não que é ser uma missão, ou seja, a igreja já é uma missão, foi para isso que ela foi criada, para nos religar com Deus, para que nós possamos assim caminhar, ela nos ajuda a caminhar. E aí nesse ponto ele cita a importância do sacramento novamente, porque foi falado isso lá na primeira parte, lembra? Então, novamente ele fala aí da iniciação cristã, a responsabilidade de todos, vou repetir aqui, todos, independente da vocação e de cada particularidade dessa vocação, a responsabilidade de todos nós levarmos essa questão dos sacramentos para as pessoas. Levar o sacramento é chamar a pessoa para vivenciar o batismo, mostrar a importância da Eucaristia. Então, entendem? É dessa forma. Os padres que nos permitem, a viver nos dão o acesso a esse sacramento. Isso é falado lá no ponto C, e também cita a importância da família, que é a espinha dorsal de toda a comunidade, e como isso precisa ser acompanhado e o quanto é necessário conciliar a vida da comunidade e a vida familiar. Aliás, lembrando, esses são os pontos de convergência. Todo esse documento é dividido em convergência, questões a serem abordadas ou que estão em aberto, e também as propostas que eles mandam lá para o Papa. Então, eles estão aí valorizando a vocação leiga também da igreja, que é muito importante também, e toda a sua importância. O que eu achei muito interessante no ponto K é que houve uma pessoa que não aprovou o texto, que direciona para a importância de nós reconhecermos a importância das pessoas com deficiência na evangelização. Isso é pouco falado, da deficiência na evangelização. Então, só teve uma pessoa contra. Essa foi um dos temas aí que teve o maior número de aprovação na Assembleia. E o que mais teve votos de não aprovação foi a proposta a letra N, Talvez por causa do trecho que diz sobre ampliar ainda mais as tarefas do ministério instituído aí do leitor, para não se limitar ao papel desempenhado durante as liturgias, não ir além disso. Então pode ter gerado algum tipo de confusão, ou pode ser que precise ser mais claro para que não gere confusão. No ponto 9, eles falam sobre um tema que levantaram muitas questões, que é a vocação das mulheres. Sim, agora que nós chegamos na questão da vocação das mulheres, que alguns aí queriam colocar o diaconato, enfim, então, qual que é a vocação da mulher e a missão dela na igreja, Nós vemos que foi um ponto polêmico
só pela votação, né, o número de votação. Então, alguns pontos aí tiveram números bem altos de não aprovação, e os pontos que tiveram a maioria de votos de aprovado foram o A, o B, o D, o E e o L. E os outros 13 pontos tiveram uma votação bem interessante, assim, um pouco equilibrada, né? Enfim. Os votos com a maioria de os pontos com a maioria de votos positivos, eles se tratam da vocação da mulher, então ele cita também, e isso foi muito interessante, ele sempre cita homens e mulheres, homens e mulheres. E a letra L, que é uma proposta de alargar a escuta das mulheres que têm diferentes contextos sociais. E aí os pontos com um grande número de votos negativos, que é a letra J, por conta da questão que ficou em aberto aí para a próxima fase, ou seja, para 2024 eles pretendem pensar mais sobre isso, estudar mais sobre isso, que é o diaconato feminino. E a síntese relata sobre a divergência das opiniões, então teve divergência de opinião sim lá, né, para você ver que não eram pessoas que pensavam do mesmo jeito, que não era só de teologia da libertação, enfim. E olha só que interessante, para acalmar o seu coração aí, eu vou citar um trecho aqui. Abre aspas. Alguns expressam o temor de que este pedido seja a expressão de uma perigosa confusão antropológica, ao aceitar que a igreja se alinharia com o espírito da época. Fecha aspas. Sem contar que alguns consideraram o passo como inaceitável também. Um outro ponto aí que teve altas negativas na votação foi a letra N, o ponto que está como uma proposta. Então, eles estão propondo aí, né, que se trata da investigação teológica e pastoral sobre o acesso das mulheres ao diaconato, se deve continuar ou não, né? Então, é mais questão dos estudos. E é um ponto que também seguiu essa linha. Um outro ponto que também seguiu essa linha foi a letra Q, né, que é também uma proposta, né, ou seja, eles estão propondo aí, né, para o Papa, enfim, sobre a questão da linguagem dos documentos litúrgicos para considerar aí igualmente homens e mulheres. Aí eu vou abrir um parênteses aqui meu. Vamos lá, gente. Esse não é um tema central, ok? Ele é só um ponto, só um tema, já falei isso aqui, mas eu fiquei me questionando. Será que só na minha diocese, em poucos lugares que eu conheço, que alguns já compartilharam, que eu já frequentei, será que só nesses lugares eu vi mais mulheres do que os homens? Porque existem inúmeras mulheres que lutaram para trazer os seus maridos para a igreja. As mulheres cristãs e católicas só querem servir e ter mais formação como qualquer outra pessoa. Aliás, podiam se preocupar em como a gente pode trazer mais vocações sacerdotais, né? Porque eu acho que isso que preocupa mais do que a questão de inclusão de mulheres que já estão inclusas na igreja. Porque tornar as mulheres como diaconisas, eu, Juliana, vou dizer isso agora, para mim é uma preguiça informar seminaristas e diáconos permanentes, porque essa é a vocação que pertence a eles, a nossa vocação é outra. Mas já deixa aqui nos comentários se na sua paróquia e nos lugares que você participou existem mais mulheres ou existem mais homens ou é equilibrado. Porque agora eu quero saber como que é aí na sua realidade, né? Para que eu não fique fechada aqui numa bolha ou naquilo que só os meus olhos conseguem ver, certo? Fechado esse ponto, vamos para o número 10, né, desse relatório, a segunda parte, que é bem extensa. Ele tratou aí das vocações consagradas, né, os grupos laicais também, né, que é essa dimensão carismática. A votação não teve grandes polêmicas, como vocês podem ver aí os números, né, e ela também trata brevemente da sua trajetória na igreja e a sua importância. Eles até citaram no ponto B, que é um ponto de convergência, abre aspas. Elas mostram a beleza do seguimento do Senhor na montanha da oração e nas ruas do mundo, nas formas da vida comunitária, fecha aspas. Um ponto muito importante e de convergência também, que é a letra D, que ela trata sobre abusos de vários tipos, e a gente ainda vai falar mais sobre esse tema aqui, né? E eles sinalizaram um problema no exercício da autoridade. Aliás, gente, tem sido muito abordado isso em diferentes redes sociais, principalmente lá no Instagram, né? E também com muitos testemunhos de pessoas que nós estamos nos deparando hoje em dia. Nesse ponto, a maioria concordou com a intervenção decisiva e adequada para isso, e o ponto J é que é uma proposta aí sobre a atenção em relação à formação teológica e também à formação desses consagrados e dos grupos laicais. E aí, no número 11, nós temos uma análise sobre os diáconos e os sacerdotes dentro desse caminho sinodal. Então,
todo esse caminho aí, todos esses pontos estão dentro desse caminho de como a igreja tem que caminhar, tá? Então, eles falaram aí da importância da vocação, sobre a autoridade deles, e também que elas precisam estar baseadas em Jesus, que é um modelo de excelência na autoridade, né? E foi citado isso aí no ponto B, se você tiver com o documento, dá uma olhada nele aí. 11.b. Na letra C, que foi abordado sobre o clericalismo e a votação, até que ela não teve tantos votos negativos, né? Ela até que teve menos perto de alguns outros que eu vi, e é que eles acreditam aí que a deformação do serviço, que para alguns é tratado como um privilégio, não um serviço, né? Então, se a pessoa é um padre, é um bispo, ou até mesmo alguns leigos que acham que são parte do clero e tratam-se como um privilégio, não como um serviço. Então, eles ressaltaram aí nesse ponto que não está apenas para os ministros ordenados, mas também que pode ser praticado como leigo, pelos leigos, né, como eu falei. E aí, na letra dele, citam a importância da formação da família. Olha a família sendo dita mais uma vez aí no desenvolvimento da vocação. E aí, os pontos que tiveram alto índice de votação negativo foi o F, o I e o L. E o F, adivinhem, trata-se sobre o celibato, né? Que alguns dizem que quem aprovou não é um tema novo, né? Precisa de uma reflexão mais aprofundada. E na letra I, adivinhem também sobre o que é, eles afirmam que é preciso um reestudo sobre o diaconato permanente, né? Para entender se não cabe o processo em relação às mulheres. A gente já falou aqui que tem pessoas lá que são contra isso, né? A gente só não tem os nomes delas, mas elas são contra isso, então não precisa se desesperar. E a letra L, que sugere aí, né? A L é sim uma proposta, tá bom? Em trazer de volta padres que deixaram o sacerdócio para alguma pastoral. Então, como que eles podem contribuir? O problema dessa questão é que alguns que não exercem mais o ministério ordenado, né? Ou seja, que são padres, muitas vezes são por motivos graves, como por exemplo de abuso. Então eles precisam analisar melhor aí o caso a caso, porque é um risco grande de trazer mais problemas para a igreja. Então é mais fácil, né, entre aspas, incentivar novos padres e diáconos, não é? O que você acha? Deixa aí nos comentários também. No ponto 12, ele trata aí em questão dos bispos e a comunhão eclesial, né? Até que a votação, gente, foi um pouquinho menos polêmica do que eu achei que seria, né? Até por conta que o pessoal aí ficou falando sobre a estrutura da igreja, quer mudar, enfim. E um ponto que eu achei muito interessante, até porque reforça também a vocação dos bispos, né? E foi a questão deles colocarem a dificuldade que os bispos passam e que muitas vezes a gente não percebe e nem tem noção, óbvio. E aí, no ponto E, eles mostram a questão da sobrecarga da função do bispo também, né? Que eles cuidam de toda uma cidade, são inúmeras comunidades, paróquias, dioceses, comunidades, enfim, né? Então, o local é sempre muito grande, com diferentes situações, né? Em diferentes âmbitos. E aí, na letra C, é falado sobre a vocação do bispo, que é insubstituível para a igreja, inclusive sinodal. Eu vou repetir isso para você entender que não vai mudar a estrutura da igreja. Foi falado no ponto C que a vocação do bispo é insubstituível para a igreja dentro da sinodalidade da igreja sinodal, ok? Aí, a partir do ponto G até o ponto L, eles tiveram mais votos negativos, porque coloca aí, eles tornam as funções canônicas e certas outras funções para os bispos partilharem com outros setores, principalmente em relação a lidar aí com a gestão de casos e de abusos, que nós já soubemos de bispos que acobertaram padres há muito tempo atrás, então houve muitos votos negativos. Mas eu confesso que teve alguns trechos e pontos bem interessantes, principalmente porque podem ajudar a lidar melhor, né, com essa grande ferida da igreja em relação aos abusos e até mesmo a administração da diocese, ou até em locais que foram confiados aí para os bispos, né? E que os conselhos de pastorais sejam mais operacionais, né? Mas, assim, alguns desses conselhos, eles já são bem operacionais. Então, alguns pontos não ficaram bem definidos, seria importante
saber como se tornar operacional e se isso também não muda nada dentro do código, do direito canônico e nem da doutrina da igreja. No ponto 13, nós vamos para a vocação do Papa, o Bispo de Roma, né, dentro da questão aí da Igreja Sinodal, né, e também do colegiado, ou seja, desse grupo aí dos bispos, né. Então, a sinodalidade, ela articula aí as dimensões comunitária, colegial e pessoal da Igreja, né, e afirmou aí que o ministério do Papa, ele é um elemento essencial na dimensão colegial da Igreja e que é compartilhada com todos os bispos. Você está preocupado com a estrutura da igreja? Leia o número 13, com paciência, com calma e peça muito discernimento do Espírito Santo, porque é isso que eles estão falando. Os bispos são insubstituíveis e o Papa é um elemento essencial para isso. E aí eles também continuam falando sobre a promoção da unidade entre todos os cristãos, né? Que é um ponto essencial do ministério do Papa. O Papa, que é o bispo de Roma, a sede da Igreja Católica que é em Roma, ele que é responsável em toda a Igreja Católica no mundo, né? Então, eles até falaram que a reforma da Cúria Romana é um aspecto importante no caminho sinodal da Igreja Católica, né? E que a Cúria é um conjunto de organismos que ajudam o Papa a governar a Igreja. Então, a reforma da Cúria deve ser baseada na comunhão e na descentralização, não no sentido de tirar a função do Papa, mas de potencializar isso, né, para que auxiliem nas questões desses problemas, principalmente aí dessa grande ferida da Igreja Católica, que é em relação aos abusos, né, gente? Então, as questões a serem enfrentadas, uma questão muito importante é como renovada compreensão do episcopado no contexto da Igreja Sinodal pode afetar o papel do Papa e também da Cúria Romana, né? E a outra questão é como que a sinodalidade ela pode trazer luz às modalidades de colaboração do Colégio dos Cardeais ao ministério aí petrino, né? Ou seja, ao ministério do Papa. Uma das propostas é que as visitas ad limine apostolum sejam transformadas em ocasiões de um intercâmbio aberto e recíproco, né? E que favoreça mais a comunhão e o verdadeiro exercício da colegialidade e também da sinodalidade. E uma outra proposta é que o dicastério da Cúria Romana valorize ainda mais a consulta dos bispos para uma maior atenção à diversidade de situações e mais atento à voz das igrejas locais. Então, para você ver que não vai sair aí o Papa, nem vai sair o bispo, muito pelo contrário, eles querem fortalecer isso para que eles possam trazer mais ainda as situações. Então, deixa eu só falar aqui. Descentralizar não significa que o Papa perde poder. O Papa continua sendo o líder supremo da Igreja Católica, isso não vai mudar, mas a centralização significa que o Papa compartilha o seu poder com os bispos e as igrejas locais, né? Ou seja, eles são os olhos do Papa aqui, são os olhos nas paróquias, e aí eles levam lá para o Papa, né? Cuidam dessa questão, que já é isso, né, gente? Só que tem que dar uma melhorada nessa questão. Não é mudar, não é desestruturar nada, tirar as estruturas, mas é potencializar. A descentralização ela é uma forma de promover a sinodalidade, que é uma forma de governo na qual todos os membros da igreja são chamados a participar. Então, ali, os paroquianos auxiliam o padre auxilia o bispo, os bispos auxiliam ali na assembleia, a assembleia vai ajudando o papa, e assim chega ao fim dessa pirâmide, ou seja, a pirâmide não é invertida, a pirâmide continua, entendeu? Então, com essa descentralização, o Papa continua sendo o líder supremo, né? Só que ele não vai tomar as decisões sozinho, no sentido de que apenas ele pode analisar as situações ali. É exatamente da forma como está sendo no sínodo, né? Os bispos e as igrejas locais também têm um papel muito importante na questão do governo da igreja, ou seja, falar, olha, Papa, isso é melhor assim, isso é melhor aqui, porque aqui tem dado certo, não, ali não tem dado certo isso, né? Então, auxiliar ele e não tirar o poder do Papa, porque isso não tem como acontecer, tá bom? Aliás, isso já acontece, gente, né? Os bispos vão mandar, os bispos é quem mandam nas questões da cidade, quais eles são responsáveis. Então, esse poder, né, que eles estão buscando valorizar cada vez mais dos bispos nos locais e levar lá para o Papa. O ponto que mais gerou votos negativos nisso foi a letra K, já que ela propõe um exame muito cuidadoso e apropriado para ordenar bispos, aqueles cargos mais altos da Cúria Romana, que ainda não são bispos. Então, é algo que eu não concordo também, né? Até porque o próprio documento citou lá os pontos anteriores e a diferença da vocação de cada um. Então, o que isso quer dizer? Que eles querem
para alguns cargos altos na Cúria Romana, já tem cargos lá que não são dos bispos, são de leigos, teólogos, enfim, mas eles querem que isso seja mais aberto, ainda mais para leigos, para estudiosos, enfim, mas eu não concordo com isso, porque tem coisas que são específicas do bispo, tá bom? Bom, essa foi a parte 2, que ela é muito extensa por conta desses temas polêmicos aí, mas vamos para a última parte do relatório, mas não agora, porque eu sei que você já está cansado, foram muitas informações, muitas palavras, então relaxa a sua cabeça. Se você quiser estudar mais o tema, pega o relatório e lê só esses pontos. Se não, não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí amanhã, a partir do meio-dia, o vídeo vai estar aqui, né, da última parte do sínodo, essa parte 3 aí, sobre a nossa análise sobre o relatório do sínodo, tá bom? Não esqueça de deixar suas dúvidas aqui, de comentar sua reflexão, o que você acha, mas lembrando, principalmente nessa parte, faça com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!